Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. Nós estamos, no momento, debatendo, analisando, despertando os nossos companheiros para o livro Caminho, Verdade e Vida, da série Fonte Viva. Hoje nós vamos tratar da lição número 100, cujo título é Auxílios do Invisível. Vamos à passagem evangélica. Está em Atos, capítulo 12, versículo 10, e diz o seguinte: E, depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Está em Atos dos Apóstolos. Vamos ao comentário do Espírito Emmanuel. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração espiritual constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução dos problemas necessários à sua condição de aluno. Que bela mensagem do Espírito Emmanuel para todos nós. No Espiritismo, principalmente, é muito comum nós nos acomodarmos. Como eu disse no estudo anterior, a gente ainda está com aquele atavismo da igreja. Eu vou lá receber a hóstia, fazer a confissão, o padre vai me absolver e, joia. Ou o pastor vai fazer o louvor, vai lá expulsar os meus demônios, os meus capetas, e está tudo resolvido. Ou, como já ocorre na seara espírita, eu vou tomar o passe, vou ouvir a palestra, está tudo bem. Né? Se tiver a possibilidade, eu vou ouvir aí um recadinho de um espírito. Sempre bom, né? Vou lá no centro, quem sabe não vem uma mensagenzinha lá do alto. E isso, na verdade, significa tirar do espiritismo a sua essência. O espiritismo não é isso. O espiritismo é ferramenta de melhoria moral, de ascensão espiritual. Através do Evangelho sobre o Espiritismo, da reflexão sobre a religião dos Espíritos, normalmente um livro dos Espíritos, eu vou ganhando a musculatura para que eu possa sobrepujar as minhas dificuldades nessa jornada. Uma jornada na qual eu estou aqui para aprender, para errar, para cair, para tropeçar, fazer as escolhas, arcar com as consequências das escolhas. Mas eu fiz a escolha.
Mesmo que não seja aquilo que estava planejado ou aquilo que eu deveria fazer, eu fiz a escolha. E vou depois reencarnar para retomar o caminho, caso a escolha não tenha sido acertada. O mais importante é que eu fiz a escolha. Não é uma questão do eu no sentido egóico, mas do eu ter controle da minha vida, de eu fazer as escolhas. Não ficar dependente de este ou aquele espírito dizer isso ou dizer aquilo. Nós vemos os arraiais espíritas, muita gente que fica aguardando. O que disse o espírito, hein? E por que eu posso ir na reunião mediúnica? E nós vemos muitos centros espíritas distorcendo o trabalho, porque a pessoa fica pressionando para ir para a reunião mediúnica. O estudo, não. O estudo, eu não gosto do estudo. Mas se tiver o passe, se tiver um médium, aí eu vou, porque aí eu vou ter uma informação, alguma coisa. Isso mostra o quanto nós apequenamos o espiritismo, o quanto nós não entendemos a proposta espírita. Quando eu vou ao estudo, aí eu encontro a realidade. Mesmo médiums, quando a gente tenta levar portadores de mediunidade ostensiva, que nós convidamos ao estudo, porque a sua conduta não é adequada, não, eu não preciso, eu sou médium. Eu já falo com os espíritos, eu não preciso estudar. E aí está o grande deslize, porque eu não quero estudar o evangelho diariamente, porque eu não tenho rotina. Eu não tenho rotina. Não consigo ter rotina de ler o evangelho todo dia, chato, né? Não é gostoso é ver Netflix todo dia, ver a série, é gostoso ir no barzinho, gostoso ir na feira, tudo isso é mais gostoso. Mas estudar, ir no centro espírita para estudar, que estudo pesado, os espíritos querem as coisas, mas é isso que nós temos que fazer. Está aí, porque daí eu não dependo dos espíritos. Ou se o espírito se aproximar de mim, eu tenho condições de questionar quem é, saber o que ele quer me levar, o que ele está me propondo, e se eu for médio ostensivo, eu tenho condições de ter a minha mediunidade na forma correta. Eu vou me beneficiar dela. Então, os auxílios, diz Emmanuel, do mundo espiritual são incontestáveis, é lógico que existe. É lógico que os espíritos estão nos ajudando, mas é imprescindível não nos viciarmos nesse auxílio espiritual. E íamos fazer demais ainda. Ele diz lá no final, que eu achei muito importante, não nos é permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à condição de aluno. Nós vemos pessoas, bastante, que ficam com revolta contra Deus, revolta com Jesus. Nós somos assim. Nós somos assim, a gente se revolta. Quebra lugar, alivia aí, está tudo pesado, né? E eu fico cobrando os espíritos com a solução do problema que é meu. Eu estou encarnado. Eu estou como aluno. Então, eu vou fazer a prova. Eu vou estudar para a prova, vou fazer a prova. Eu vou fazer a prova, não é espírito nenhum vai fazer. E a gente vê um monte de gente que vê assim, fala com o espírito lá, vê se me ajuda. E fica esse petitório, esse vício, e perde-se o que é mais bonito do espiritismo, que é a transformação íntima. O esforço de caminhar com as próprias pernas. Durante a reunião mediúnica, dentro dos objetivos da reunião mediúnica. Os portadores de mediunidade ostensiva, o contato com a espiritualidade, para que possa servir de instrumento entre o visível e o invisível para o todo, não para si. Porque mesmo no caso de Chico Xavier, de Valdo Franco, Raul Teixeira, os benfeitores deles nunca fizeram privilégio, nunca lhes deram privilégio. Trataram-nos como todos nós, para que não se viciassem e não perdessem a lição. Então, eu tiro do espiritismo que há de mais bonito, de mais proveitoso de mim, porque é uma religião moderna, uma religião do futuro, porque ela respeita o meu livre-arbítrio, respeita-me como um Deus. Vós sois deuses, falava Jesus, e deixa comigo a escolha dos meus caminhos. E os bons espíritos nos faltam? Não, estão sempre do nosso lado. Poderão, em algum momento, como no texto, nos auxiliar?
Sim, com certeza nos auxilia. Mas eu não posso viciar nisso. Há que se ter um equilíbrio. Auxílio do invisível. Importante, desde que não se torne viciante. Jesus conosco sempre.